Eu vou marcar o fim das pessoas interesseiras na sua vida. Depois dessa entrada marqueteira dessa, esse é um tema que ronda minha mente. Eu tenho recordação de ser um tema que está na minha mente há muito tempo, porque eu sempre encontro as pessoas falando sobre ele, abordando sobre ele no dia a dia, e sempre ficava uma pulga atrás da minha orelha, porque eu não lidava muito bem com a forma que as pessoas colocavam. Eu sentia que estava faltando alguma coisa. Eu quero levar vocês por esse ensaio sobre essa ideia toda do interesse em si. Uma das recordações mais antigas que eu tenho foi uma conversa que eu tive com uma ex-namorada minha, e eu lembro que a gente estava conversando sobre uma pessoa que a gente fazia parte do nosso grupo assim, social que a gente tinha na época, e essa pessoa tinha alcançado uma posição de status a mais no grupo, e por isso ela foi uma pessoa que passou a receber alguns olhares. E ela conversando comigo sobre essa pessoa, sobre a situação dessa pessoa, ela falando sobre como tinha muita gente que começou a se aproximar da pessoa, começou a querer se aproximar da pessoa, e tá ali mais próximo, mais simpático. E ela condenava essas pessoas por essa atitude, por ser uma atitude que ela denominava interesseira. Eram pessoas interesseiras. E isso era um comportamento que era digno dessa condenação. E eu entendi o comportamento em si, mas com ela eu abordei essa situação como eu costumava abordar. E eu falei, mas qual o problema das pessoas terem interesse? Eu tô com você por causa de um interesse, e você tá comigo por causa de um interesse. Inclusive, se você não tiver interesse nenhum para estar comigo, eu nem ia querer que você estivesse comigo. E no momento ela até pontuou melhor e definiu melhor a ideia de que o problema não era pessoas terem interesse, mas era que o único motivo das pessoas estarem se aproximando dele era por conta desse interesse. Era por conta desse interesse em particular que fazia as pessoas quererem se aproximar. Então foi quando eu percebi que a questão não é o interesse, o problema não é o interesse, o problema é a ganância. Que é esse sentimento, esse comportamento de você querer algo acima de qualquer coisa, acima de tudo, e você passa por cima das pessoas, você passa por cima de qualquer coisa, e a todo custo você toma atitudes que te aproximem do que você quer. Não importa que atitudes sejam, não importa que consequências tenham. Você só quer isso e você quer a todo custo. E realmente esse é um tipo de comportamento de pessoas que ninguém quer ao lado. Eu não ia querer alguém ao lado. Que é bem diferente do interesse. Mas isso me fez pensar, o porquê a gente condena tanto o interesse se o nosso problema é com a ganância? A gente acaba botando a conta no nome de outra situação. Percebe? Parece que é algo bobo, parece que é só tipo, mas o que tem? Dá no mesmo, no final das contas dá pra entender, não tem nada de demais, mas não, mano, tem, porque a gente se move pelo interesse. A gente precisa do interesse para fazer as coisas. Essa condenação ao interesse, essa culpa que é colocada no nome do interesse, mesmo não sendo um interesse, e no fundo da gente a gente sabendo que não é sobre o interesse, faz a gente confundir o tempo inteiro, porque quando você começa a observar o julgamento das pessoas sobre esse tipo de situação, você vê o como não é a ganância que é depredada, não é a ganância que é jogada pro canto e que é condenada, é o interesse. É como se você ter interesse não fosse uma coisa boa. Você não é um ser humano bom se você é um ser humano com interesse. E ao mesmo tempo que a gente coloca isso, a gente entende o quanto o interesse é importante na nossa vida. Você conhece alguém que não tem interesse em nada na vida? Alguém que não se interessa por nada? Tem alguém que vem à sua mente quando você pensa nesse tipo de pessoa? Deve ser desanimador essa pessoa, provavelmente. Uma das coisas mais desinteressantes é estar próximo de alguém que não tem interesse por nada. Até levando um ponto um pouco mais longe, quantas vezes a gente já ouviu história dos grandes feitos das pessoas sem interesse? Como as pessoas que não tinham interesse por nada conquistaram grandes coisas, construíram grandes coisas e fizeram grandes feitos pela humanidade. Então a gente fica no meio dessas duas situações, essa condenação pelo interesse, que verbalmente a gente expressa constantemente, e esse desapreço pelo desinteresse. E isso bota a gente numa confusão enorme, sem a gente perceber, porque
talvez no fundo você até entenda que o problema não é o interesse. Mas não é isso que a gente verbaliza. É como se alguém virasse pra você e falasse assim, a culpa é sua. A vida toda a pessoa fica falando, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua. Mas aí de vez em quando a pessoa fala, mas olha, nem que a culpa é sua, a culpa é de outra coisa ali do lado, a culpa é dele. Mas a gente fala que a culpa é sua porque é mais fácil de falar que a culpa é sua. Olhando do ponto de vista de um ser humano, é até incômodo você ser culpado por tanta coisa assim. Depois de receber tanta culpa, você até acreditasse que a culpa era realmente sua, depois de ter tanta gente falando que a culpa é sua. E a nossa mente vai trabalhando com a linguagem, com as palavras, como a gente usa, como a gente coloca as coisas. Eu não consigo ver nenhum benefício para a nossa vida de determinar as coisas dessa forma, pelo senso comum. Essa ideia de que a gente pode simplificar e usar qualquer coisa para denominar qualquer coisa e tudo segue bem, tudo segue normal. Porque como eu já disse algumas vezes, sempre tem consequência. Por mais que a gente ache que não tenha nada de demais, sempre tem uma consequência. Toda atitude sempre tem uma consequência. E eu fico pensando sobre qual é a utilidade dessa condenação ao interesse. Se quando a gente pensa bem, a gente entende que o problema não é ele. Parece que é uma tentativa de manter todos os seres humanos do grupo harmonizados, domados e aquietados. Porque se você incentiva demais o interesse individual de cada um, é quase que um pecado porque você está incentivando o egoísmo e que as pessoas não podem ter interesse próprio. Que ter um interesse próprio é algo ruim, que isso é uma coisa de um ser humano mau, porque um ser humano bom é o que só se interessa pelo que os outros se interessam, pelo interesse do grupo, pelo interesse maior. Agora, se você está nesse corpo e você é você, e o único responsável por você é você, e só quem pode mudar a sua vida é você, como você muda a sua vida se o seu interesse é só o interesse do grupo? O ponto não é que eu acho que o grupo tem que se fuder e acabar e que você só precisa pensar em você. Mas olha como a gente tenta reprimir o máximo possível qualquer interesse particular de qualquer um. E ao mesmo tempo a gente traz discurso como acredite no seu sonho, você tem que realizar o seu sonho, você tem que realizar o que você acredita. Mas como você realiza o que você acredita se você está preocupado com os interesses da tua família, dos teus amigos, do teu grupo, do trabalho? Todos os interesses do grupo são sempre maiores, estão sempre na prioridade, mas ao mesmo tempo você tem que conquistar os teus sonhos e fazer as tuas paradas. Por isso que a maioria das pessoas não conseguem realizar o próprio sonho. Não só por isso, é óbvio, tem outros fatores que interferem, mas eu vejo isso como um dos fatores que entra nessa equação. Como essa confusão a respeito de corra atrás do seu interesse, realize o seu interesse, mas não tenha um interesse, porque o interesse não vai ser bom, o interesse não é algo de um ser humano bom, bota a gente nessa situação morna. É tipo um vai e vem, eu vou, mas não vou, eu vou, mas não vou. E você acaba nunca indo para lugar nenhum. E com certeza, se a gente conversar com qualquer pessoa no auge dos seus 40 ou 50 anos, você deve encontrar relatos de pessoas que perceberam que passaram a vida toda se preocupando com os outros e perceberam que não deram atenção o suficiente para os próprios interesses. E que hoje se arrependem de não ter feito mais por ela mesma. Tenho algo sobre o interesse que me cativa muito, que é uma ideia que eu não sei o nome que eu daria para isso, mas eu chamei de interesses harmônicos. Vai servir por enquanto. Que é a ideia de interesses de pessoas diferentes que se harmonizam por uma causa em comum. Uma situação que expressa muito bem isso é andando no shopping uma vez com um grupo de amigos e a gente passou por um casal, na verdade, de um senhor com uma menina mais nova. E automaticamente você já deve imaginar qual foi o tipo de opiniões que foram surgindo do grupo. O quanto essa menina era interesseira, o quanto ela devia estar com ele só porque ele tem dinheiro, e coisas desse tipo. E parando para pensar nessa situação,
Talvez ela até estivesse com ele por dinheiro, mas o quanto ele também não estaria com ela porque ela é mais nova e atraente? Se cada um deles dois tem um interesse que o outro consegue suprir, que mal tem nisso? Quem é mais superficial? Percebe? São duas pessoas com seus interesses, que eu espero que estejam sendo sinceras quanto a eles, porque faz muita ajuda você ser sincero quanto aos seus interesses, e que encontraram que podem realizar os seus interesses juntos. Ela que queria alguém que tivesse alguma condição financeira melhor, ele que queria alguém que tivesse uma característica física que fosse mais atraente para ele. E eu vejo esses interesses harmônicos se chocarem em várias outras situações e que a gente tende a condenar um lado, sendo que ambas as partes estão tirando proveito da situação. Como, por exemplo, a relação de você com seu chefe, você e o dono da empresa, a pessoa que gerou a empresa. Ele queria alguém para realizar a função e você queria uma renda mensal. Interesse harmônico. Os interesses se cruzam e todo mundo se satisfaz de certa forma. Todo mundo vai sair com um pouco de reclamação? Provavelmente. Mas aí também é uma condição do ser humano comum, né? A nossa tendência de reclamar de tudo. Nada nunca tá bom bastante. Mas de certa forma você percebe o quanto as duas pessoas conseguiram cruzar os seus interesses e realizar os seus objetivos de certa forma. E por isso que elas estão juntas, por isso que tem esse acordo e tem essa união por algo maior, algo acima. E eu acho isso muito poderoso. Muito poderoso, principalmente quando você tem consciência. Como eu falei sobre esperar que as pessoas entendam os seus interesses, a importância disso, porque quando você não percebe o teu interesse, ele te leva a tomar atitudes que geram consequências que você não está afim de lidar, só que você não percebe isso, porque você não percebe seu interesse. Como, por exemplo, alguém que aceita trabalhar num lugar para poder receber a grana e ter a sua renda mensal, mas a pessoa não está afim de lidar com aquele tipo de trabalho. E ela passa a vida toda reclamando, sem entender o que faz ela estar ali e sem procurar outra forma de realizar o seu objetivo sem precisar ter que lidar com aquela consequência. Mas isso exige que a gente pense sobre a nossa situação e reflita sobre o que está acontecendo. O que acaba sendo difícil para muitas pessoas. Eu não lembro onde eu vi isso, mas eu lembro de um homem dizer que o problema do homem é que o homem não pensa. Você vê o quanto as pessoas escolhem realmente não pensar. Afinal de contas, a gente tem o ditado: a ignorância é uma bênção, e não é à toa. A minha maneira sincera de marcar o início do fim das pessoas interesseiras da sua vida não é mudando as pessoas ou te dando alguma fórmula mágica de bloquear certas pessoas da sua vida, mas é mudando a sua forma de olhar para elas. Porque qualquer mudança que a gente quer no mundo sempre vai partir da gente. E quando a gente muda a gente muda o que a gente vê no mundo à nossa volta. E vai ficar aqui em algum lugar na tela uma outra reflexão minha sobre a mudança que a gente faz na gente. Como a gente se move e tira a gente da situação que incomoda e bota a gente num outro lugar, leva a gente para outro patamar. Então é isso, rapaziadinha, agora eu vou.